Cada dia mais a gente fala sobre emagrecimento, né? E cada vez que se fala mais sobre emagrecimento, se fala sobre autoaceitação. Então, é por isso que eu escolhi esse tema e chamei uma convidada super especial, a Mayara, porque a Mayara tem uma história muito parecida com a minha, né? Nós sofremos na pele a questão da obesidade. Cada vez mais, as pessoas estão engordando mais, né? Eu não sei há quanto tempo você tem formado, ou se você já se formou, mas é só a gente observar a galera que a gente estudou na faculdade, né? Que naquela época, ou até na época do colegial mesmo, sei lá, 20 anos atrás, era uma galera que era bem magrinha, né? E se você for ver hoje nas fotos, tá todo mundo mais gordinho. Todo mundo engordou. E ninguém engordou porque quis, né? A gente não engorda porque quer. Isso não é escolha, né? E a partir do momento que isso não é uma escolha, a gente já pode aí entrar no nosso papo de hoje. E eu acho que esse movimento, né, Maia, o motivo pelo qual eu escolhi esse tema de autoaceitação, né? E quando a gente fala autoaceitação, a gente está falando justamente da obesidade, né? De você aceitar o seu corpo como ele é. Ele vem de um movimento que é muito bacana, né? Que é o movimento que te fala que você não pode se odiar, que você deve se amar, que você não deve se maltratar, né? Que você não deve desejar o corpo da sua colega. E isso é muito bacana. Isso é muito bom porque nós somos diferentes mesmo, ponto, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma estrutura muito... Eu sou pequenininha, né? Eu nem tenho 1,60 m. Eu digo que eu tenho 1,60 m porque, na verdade, eu tenho 1,58 m. Então, se o meu desejo fosse ser alta, bom, eu iria me frustrar. Então, a gente não pode buscar uma coisa que a gente não tem como alcançar, né? Que não é uma escolha. Então, eu acho que esse movimento é muito bacana por causa disso, né? A partir do momento que ele é direcionado para as pessoas corretas, né? Que é direcionado para aquela pessoa que ela tá saudável e ela tá buscando uma coisa que não tem necessidade. Então, eu acho isso muito legal. O que acontece é que isso tomou uma dimensão maior. E eu não sei se foi por causa do movimento em si, e aí depois você vai dar sua opinião, ou por causa das pessoas que acabaram aderindo a esse movimento, né? E aí, ao invés de ser uma coisa pra gente aceitar o nosso biotipo, né? E aceitar as nossas diferenças, porque sim, somos diferentes, acabou sendo uma coisa para aceitar uma doença, né? Porque eu acho que a obesidade tá tão comum hoje em dia que as pessoas esqueceram que é uma doença, que não é um estilo de vida, não é? Uhum. E aí eu vejo que as pessoas vão se deixando enganar por isso, né? E aí eu vejo pessoas cada vez mais com sobrepeso, cada vez mais obesas e entrando nessa história de que assim, eu tenho que me aceitar assim. Quando, na verdade, ela não precisa aceitar aquela condição, porque aceitar uma doença, isso aí é inadmissível, né? E assim, nós já estivemos do outro lado da moeda e assim, bom, pelo menos eu, não posso falar por outra pessoa, mas pelo menos eu, quando eu vivi isso, né? Eu falava muito isso também, de que, eu gosto de estar assim, mas na verdade eu falava tudo da boca pra fora. É só uma forma da gente não se colocar mais pra baixo do que a gente já tá, né? Então, eu fico com uma pulga atrás da orelha, sabe? Quando eu escuto alguém falando que, eu gosto de ser assim. Porque a partir do momento que alguém fala que gosta de ser assim, é como se a pessoa falasse que gosta de ter o cabelo loiro. É como se ela tivesse pintado o cabelo por livre e espontânea escolha. E eu não conheço ninguém até hoje que escolheu se tornar obeso, né? Que escolheu ganhar peso porque acha mais bonito, né? Porque assim, eu quis ficar obesa. Pelo menos não foi assim comigo e eu nunca conheci Também ninguém. comigo Pois é, né? Então, fala aí um pouquinho da tua opinião sobre isso. já começou a explanar bem, né? O que eu penso. Não é a gente... autoaceitação, não é a gente se conformar, né? Porque como a gente vem batendo todos os dias na tecla, né? Eu fiz até um vídeo com o meu médico, a obesidade é uma doença, né? Com ela, traz as doenças, né? A gente vê aí que traz câncer, diabetes, pressão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu me aceito. Eu vou me aceitar e vou relaxar? Não, eu vou me aceitar, mas eu vou me cuidar. E como você explanou aí bem no começo, é não se comparar. Porque aconteceu comigo, né? Eu queria ter o corpo de fulaninho. Então eu desejava ter o corpo de fulaninho, né? Só que hoje eu tenho aquela ideia de que a gente não precisa ser, a gente não é igual a ninguém. Todo mundo é diferente, né? Embora a gente seja semelhante, né? Assim, mas ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é imperfeito, né? Então, assim,
a partir do momento que eu me aceitei, eu comecei a me cuidar. Exatamente. Você aceitar, eu acho que essa parte da aceitação vem de você enxergar aquela situação, né, Mai? E eu não sei como foi pra você, mas pelo menos eu nunca tive problemas de doenças, graças a Deus. Eu nunca tive diabetes, eu nunca tive, né, hipertensão, eu nunca tive essas doenças que são características de doenças, muitas vezes, de obesos, né? E aí, eu vivia o contrário. As pessoas me falavam sempre assim: ah, Gé, você tá gordinha? Gordinha não, né? Eu era obesa, porque eu pesava 84 quilos e, como eu falei, eu tenho menos de 1,60 m. Hoje eu tenho 58. Então, assim, eu tenho 58 quilos. Quando eu falo para as pessoas que eu tinha 84, todo mundo olha para mim e fala, mas como é que cabia? Né? Eu também não sei como é que cabia. E aí, naquela época, com 84 quilos, eu nunca tive nenhum problema de saúde vindo da obesidade. E aí eu vejo, Mai, que tem muita gente que se apega com isso, né? Com o tal do exame. É tipo assim, ah, mas a sua glicemia tá ok. Ah, não, ela é gordinha, mas é saudável. Não existe obeso saudável, né? Exatamente. A obesidade por si só já é uma doença. E não é eu e Mai que tá falando isso. É uma doença pela OMS, né? É uma doença assim como qualquer outra. Então, mesmo que você esteja com os exames clínicos ok, se você já carrega um peso que o seu corpo não foi projetado para isso, é uma doença e já não é saudável, ainda que seus exames estejam ok, né? E eu ainda vou além. Naquela época que eu tinha os exames ok, eu era uma pessoa extremamente doente psicologicamente, porque a obesidade é uma doença que parece que se expande, né? É muito psicológico, é uma doença muito psicológica, né? Então, eu vivia pensando em comida, eu tinha compulsão alimentar, eu comia escondido, eu comia comida do lixo e eu tinha os exames ok. Então, você ainda acha que isso vai ser saudável, né? Eu acredito que ser saudável, a saúde é muito complexa, né? Envolve você conseguir brincar com seu filho, envolve você conseguir descer e subir uma escada sem se cansar, né? Então, isso daí não é doença somente quando mexe nos seus exames. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque tem gente, né, que tá muito acima do peso e não é culpa dele, claro que não, porque como eu falei, ninguém escolhe isso. Mas aí as pessoas de fora falam, ah, não, mas tá tudo bem, passa a mão na cabeça, não, tá tudo bem. Se aceita a si mesmo, você é muito bonita. E a questão não é essa. E é por isso que é um assunto polêmico, né, Mai? Muito a gente polêmico. Não tá falando aqui, a gente não tá falando aqui sobre beleza, sobre estética. A gente tá falando sobre a questão de saúde. E é óbvio, pessoal, que quando a gente se sente, né, mais bonita, e isso aí é uma questão muito individual, né? Você pode se sentir mais bonita com 20 quilos a menos, outra com 10 quilos a menos, isso aí é muito individual. Quando você se sente, né, mais bonita, tudo flui na sua vida também. Então, assim, é óbvio que isso importa, porque mexe com a questão da autoestima. Tudo é muito... porque a autoaceitação, ela tá meio que ligada à autoestima, né? Sim. E, assim, tudo é muito difícil pra pessoa que tá acima do peso. Eu, como eu tô falando pra vocês, eu vivi coisas, assim, que me atrapalharam muito porque eu tava acima do peso. Então, assim, a gente não consegue escolher uma roupa que fica bacana. E não é porque não tem modelo plus size, tá? É porque, assim, é muito difícil as pessoas que não viveram isso sentir, né, Mai? Mas, assim, Mai, eu tenho certeza que ela sabe. É o fato de você escolher uma roupa, e não é porque a roupa tá pequena. É você escolher uma roupa e se sentir incomodado naquela roupa, né? É você não se sentir bem, não querer olhar pro espelho, né? Eu cheguei no nível, Mai, que eu entrava no banheiro com a luz apagada. Até hoje, eu tenho essa mania, porque eu me habituei a isso. Então, às vezes, eu entro no banheiro no escuro. Pois é, porque eu não queria me olhar no espelho. Então, assim, eu acho que saúde envolve tudo isso. E eu não me sentia assim porque a sociedade me cobrava um padrão. De forma alguma. Era porque eu não me sentia bem naquela situação dali. Ainda que o padrão fosse diferente, né? Porque, assim, é óbvio que existe essa busca pelo padrão. Aquelas modelos ali na passarela, aquilo dali não serve nem para 10%, tá? Das mulheres, né? Aquilo dali não é saudável também, nem para 10% das mulheres. E aí é que entra que é o lado bom desse discurso. Quando esse discurso atinge as pessoas que estão querendo buscar aquele padrão de passarela. Mas o que eu e Mayara tá falando aqui não é um padrão de passarela que a gente tava querendo alcançar. A gente queria cara, se sentir bem no corpo, né? Então, eu acho que quando a gente bate nessa tecla, a gente falar sobre isso, né? Bater nessa tecla é muito importante, porque cada vez mais, né? Como eu tô falando, essa coisa da autoaceitação tá sendo muito falado. E tá sendo muito falado porque o índice de obesidade aumentou. Eu tava lendo um estudo de 2019 que estava dizendo que 68, quase 70%, né, da população brasileira está mais obesa. Então, cara, 70% não é brincadeira. É mais da metade.
né? Não é brincadeira. E, tipo assim, eu acho que é óbvio, gente, que a gente não deve criticar, apontar o dedo. Eu não tô falando que, assim, existe sim um lado do preconceito, porque eu também vivi, né? Isso. E o que eu e Mai tá falando aqui, eu espero que todo mundo entenda, não é que a gente tá apoiando isso daí, né? Não é que você vai sair na rua, olhar uma pessoa obesa e dizer assim, ó, você tá doente, viu? Não sei o quê. Não, não é pra apontar o dedo. Cada um cuida da sua vida. E óbvio que se a pessoa lhe pedir opinião, você vai falar, né? Mas eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre você ter essa consciência que não é uma coisa normal. Não é pra ser. Não é um estilo de vida, né? Não é uma coisa que você, eu tô achando muito bonito. Né? Porque se tem alguém que quis atingir a obesidade, fala aí pra mim na live, que eu até agora não conheço ninguém. Né? Que fala assim, não, eu sou obesa porque eu acho bonito. Eu acho bonito. Então eu comi demais pra poder atingir esse corpo. Não tem, não conheço, né? Olha aí, ó, alguém falou aí, a obesidade é mais comum que a fome hoje no Brasil. Cara, tem noção disso? É. A parada é muito mais séria, né? A parada é muito mais séria. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. É uma doença em caso de saúde pública. Tínhamos que ter políticas públicas de saúde. Exatamente, Karina. Boa observação. Então, eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso mesmo. E assim, eu entendo, pessoal, que quem tá acima do peso não gosta de ouvir quem é magrinho, né? Porque as pessoas não sabem o que a gente passa, né, Mari? Não sabe, né? Não sabe da vida feita. Exatamente. É só quem viveu mesmo, né? Então, por isso que eu quis convidar a Maia aqui, porque a gente sentiu na pele. Então, cara, eu posso dizer porque eu vivi isso daí, né? E eu sempre uso esse exemplo. Se tá 10 pessoas ali no labirinto, né? E uma pessoa conseguiu sair, é porque aquilo dali tem saída. Então, todo mundo pode, né? Se tiver acesso ao mesmo caminho. Não é uma coisa que uma vai poder e outra não. Porque o que eu e Mai fez não foi nada do outro mundo. Não foi nada além, né? Paloma perguntou aqui, a compulsão alimentar carregamos para o resto das nossas vidas? Não, Paloma, com toda certeza eu te falo que não, tá? Por isso também que eu acho muito importante bater na tecla, né, Mai? É importante a gente frisar que a obesidade é uma doença, porém, ela não é falta de vergonha na cara. Obesidade não é falta de vergonha. Porque eu escutei muito isso, viu? Você não emagrece porque não tem falta de vergonha na cara. Obesidade muitas vezes também não é falta de informação. Ou a pessoa não sabe sobre dieta. Porque quer saber de uma coisa? Quem entende mais de dieta é o tal do gordinho. O gordinho entende. Se tem uma pessoa que entende de dieta, é o gordinho. Ele fala com propriedade. Esse fala com propriedade. É muito mais fácil você encontrar uma pessoa bem magrela, puxar ela assim e fazer qualquer pergunta básica a ela, né? De alimentação, ela não sabe. Você pode ver, faz esse teste. Agora, pega o gordinho. Ele já fez pelo menos 4 dietas na vida. Pelo menos 4. Todo ele. Então, assim, não é falta de vergonha na cara, muito menos falta de interesse em buscar, né? Porque se tem uma pessoa que tem força de vontade, é a pessoa que tem compulsão alimentar. É preciso muita força de vontade para levantar todo dia depois de uma baita frustração e decidir tentar novamente, né? Então, por dia. Se tem alguém que tem força de vontade, é a pessoa que tem compulsão alimentar. Então, não é falta de força de vontade, não é falta de foco, muito menos falta de vergonha na cara. Existe um complexo, né, de fatores que envolvem isso. Muito grande. Que normalmente tem a ver com o fato comportamental. E é por isso que eu criei um curso sobre isso. Porque eu comecei a ver, Mai, que as pessoas estavam viciadas em carboidrato, proteína e gordura, né? Caloria. Quanto de caloria eu tenho que comer? Isso, cara, vai muito além de uma dieta. É muito além. Se fosse só uma dieta, a gente não tinha feito mais de 10 na vida. A gente tinha parado na primeira. E por que a gente não para? Porque o fator obesidade é conectado ao psicológico, né? Às vezes é compulsão alimentar, às vezes é qualquer outro fator psicológico que faz você comer suas emoções, né? A gente come por qualquer motivo hoje em dia, menos fome, né? A maioria das pessoas. Então, assim, você vê que é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Então, eu acho muita sacanagem você virar para um gordinho e falar assim, ó, tem que ter mais força de vontade, viu? Cara, ele tem muito mais força de vontade do que você, né? Então, assim, não é esse ponto, né? Quando a gente muda comportamentos, né? Quando a gente entende sobre esse macro que envolve o emagrecimento. E aí eu gosto muito de falar essa frase também, que é
você não tá triste porque você tá gordinho. Porque tem gente que fala, eu tô muito triste porque eu tô gordinho, né? Você tá gordinho porque você tá triste. E eu escutei isso lá atrás, cara, parecia uma faca no meu peito, né? Porque quando a gente para fazer uma autoanálise, a gente vê. E eu sempre falo isso, né, pra galera. Todo mundo que tem problema com compulsão alimentar, eu falo, o que é que você tá querendo falar, né? O que é que você tá querendo colocar pra fora hoje na sua vida que você não tá conseguindo, né? Então, para você ver atrás disso, né? o que tá por trás disso. Opa. E para você ver que uma pessoa que está acima do peso, né? E quando eu falo acima do peso, gente, eu não tô falando aqui 3, 5 quilos, né? Porque isso é variação de peso que todo mundo vai ter durante a vida. Eu tô falando obesidade. A gente tá falando sobre obesidade, né? É aquela pessoa que tá ali 10 a mais, né? Acima do peso. 10, 15, como eu, 25. Eu cheguei a 110 quilos. Olha isso, 110 quilos. Já estava com MC, alguma coisa assim, para fazer cirurgia. Olha aí. E aí você desistiu? Eu tinha medo de fazer cirurgia. Né? E pelas coisas, né, que muitas minhas amigas fizeram. Eu tenho 4 primas também que fizeram a redução do estômago. E hoje tem que tomar vitamina, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Fora que teve algumas que já tiveram problema no pós-operatório. Então, assim, eu fiquei com medo. Sim. Né? E eu eu sei qual é o caminho, né? Eu sei qual é o caminho que tem que seguir. Então, eu vou seguir esse caminho aqui agora, que é o estilo de vida. É a reeducação alimentar aliada com a atividade física. E isso tem que ser para sempre. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Que a gente tem que ir para sempre nesse caminho. E né? É por isso que não adianta a gente ficar fazendo essas dietas restritas, né? Ou aquelas dietas que prometem que a gente vai perder 10 quilos em um mês. Porque não é um mês que você vai reduzir a vida. É um conjunto de comportamentos, né? Não é só a alimentação. Como o Mai falou, emagrecimento é uma mudança no estilo de vida, né? E assim, tem muita gente que recorre, né? Infelizmente, à cirurgia, porque... E assim, ainda bem que existe, óbvio, essa intervenção cirúrgica, porque tem muita gente realmente que chega no nível que ela tá tão acima do peso, que, cara, aquilo dali, ainda que seja uma agressão, é melhor do que ela estar acima do peso. Então, vocês conseguem entender a gravidade da parada, né? Aquela cirurgia é uma das cirurgias mais agressivas que tem, mas... Tem gente que tá no nível tão alto da obesidade que ainda assim a cirurgia é um risco menor do que ela ficar com aquele peso. Para vocês verem que a obesidade, gente, não é um estilo de vida. Eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe. E, Mai, aqui, cara, a galera não brinca não, viu? Eu vejo no mercado, assim, aquelas pessoas que não conseguem andar. Não, eu não tive aí nos Estados Unidos. Várias vezes, então, assim, no carrinho, né? No carrinho. Uhum. E esses dias eu tava no mercado. E aí uma delas pediu minha ajuda para pegar uma coisa na prateleira, né? Porque ela estava sentada, obviamente ela não conseguia levantar. E aí eu peguei para ela, coloquei no carrinho e ela me pediu ajuda para levar no carro. E aí eu fui, né? E aí eu fui, levei no carro e tal. E aí depois ela falou assim, você posso pedir só mais um favor? Eu, pode? Aí ela pega uma coisa aqui na mala, que eu tô com fome e tal, e tá aqui no saco. E falou para mim como é que tava a sacola. Quando eu peguei, cara, era aqueles croquetes cheio de óleo, tá ligado? Com refrigerante. Eu falei assim, nossa... A pessoa tá numa situação que ela não enxerga, ela não consegue mais sair. E eu entendo, é difícil mesmo, né? É difícil. Mas eu acho que tem muita gente que se deixa levar um pouco por isso, por causa justamente desse discurso da autoaceitação, né? E aí você vai se deixando levar. Porque assim, mas se já é difícil, se já foi difícil pra gente que não aceitou, né? Imagina pra quem aceita. Porque assim, quem aceita desistiu, né? Nesse contexto que a gente tá falando de autoaceitação. Então, se é difícil para quem tá tentando, imagina para quem resolveu que, eu acho que as pessoas têm que me aceitar assim, eu acho que eu tenho que me aceitar assim, eu acho que eu nasci assim. Ninguém nasceu com 10 quilos a mais. Ninguém, né? Não é uma condição natural do ser humano. Não é. E as pessoas têm que focar mesmo, eu acho que as pessoas têm que ver mesmo o que é que a obesidade traz junto. Porque eu já perdi muita coisa na minha vida por causa da obesidade, né? Seja porque eu tinha vergonha de mim, né? E quando eu falo que eu tinha vergonha de mim é porque eu sempre dou esse exemplo. Eu me sentia com aquelas blusas de lantejola que incomoda, sabe? E eu não podia tirar. Pronto, era como se eu tivesse com aquela blusa. Só que no caso era meu corpo, né? Eu não me enxergava daquele jeito. É uma situação que você perde a graça de viver. Perdeu, né? Porque você não quer mais comprar uma roupa bonita, você não tem mais prazer em se maquiar, em se ajeitar, porque pra você você tá uma bosta, né? Verdade. Então, a conquista, eu quero saber se foi assim pra você também, Mai, a conquista que a gente tem por causa do emagrecimento expande para as outras áreas da nossa vida.
né? Eu melhorei muita coisa na minha vida pessoal, profissional e tudo por causa do emagrecimento. Eu também. Então é por isso, não é? Então é por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, porque eu sei que é uma coisa que muda a vida das pessoas. Mesmo, de verdade. Não é só a questão do corpo, né? É aquela frase, né? Que é bem clichê, mas que é verdade. Não é sobre o peso que você perde, é sobre a vida que você ganha por causa do peso que você perdeu. Exatamente. E é uma coisa que a gente vem lutando, né? A gente tem um trabalho de formiguinha, né? Eu até falei hoje porque ontem eu fiz uma postagem no meu. Tu até comentou, né? Que eu disse alimentos que engordam e alimentos que não engordam. Sim. Né? Aí veio alguém marcou alguém, aí começou. Não foi nem uma discussão assim, sabe? Comentários. Hã? Comentários, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, a gente precisa ter a consciência que a gente pode comer tudo, só não pode tudo, né? Eu não vou, claro que eu não vou comer hambúrguer todos os dias. Claro que eu não vou comer sushi todos os dias. Mas a gente precisa ter o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio. Porque na época que eu tava com obesidade, também tive episódios de compulsão alimentar, eu comia assim que eu nem enxergava. Eu nem sentia, na verdade, o prazer da comida. Que a gente não sente o prazer da comida. Não existe mais o prazer naquele momento. É só o ato de colocar pra dentro na intenção de se sentir bem, né? Isso. E óbvio que como comida é uma fonte de prazer, a gente se sente bem quando come, né? E é por isso que eu concordo super com o Mai. Não tem, gente, como você escolher uma dieta que não vai ser prazerosa. Porque não adianta se enganar. A dieta, que nada mais é do que o estilo de vida, seu estilo de vida, é pro resto da sua vida. É uma mudança mesmo. Você vai mudar. E para você conseguir mudar e manter aquilo dali a longo prazo, tem que ser uma coisa prazerosa. Você pode até conseguir fazer uma dieta durante 5 dias ou durante até um mês, né? Com, sei lá, 2 caixinhas de pará e uma maçã, pão integral com ricota, essas coisas bem sem graça. Você pode até conseguir, né? Mas você não vai conseguir para sempre. Você não vai conseguir para sempre ficar sem o chocolate. Você não vai conseguir nunca mais tomar uma cerveja, se é que você gosta de tomar cerveja. Então, a gente tem que encontrar uma forma que a gente consiga encaixar aquilo dali dentro da nossa rotina. Porque a alimentação, gente, a gente vai ter acesso a isso aí o resto da vida. É o nosso combustível, né? E óbvio que é conectado ao prazer. Então, não tem como, né? E eu vejo que tem muita gente que se pega nisso, do tipo, eu vou fazer uma dieta super restrita durante um mês pra dar uma motivada. Quem nunca falou isso, né? Pra dar uma motivada, eu emagreço 5 quilos e depois né? Isso aí não funciona. É uma baita de uma armadilha isso daí. Não dá. Você tem que encontrar desde o início uma estratégia que não mexa com a sua ansiedade, né? Então, aquele fato de ficar comendo de 3 em 3 horas no relógio não adianta, né? Então, como eu falo, o emagrecimento é um conjunto de coisas, né? Mas você só consegue dar o primeiro passo quando você entende a real mensagem desse movimento de autoaceitação. Porque se você não entende desde o princípio o que é isso, né? Se você acredita realmente que não, que ser obeso é uma escolha e eu posso ficar assim, tudo bem, você não vai conseguir nem dar o primeiro passo, né? E isso aí é muito difícil. Outra coisa que eu vejo muito, Vici, eu, por exemplo, né? Eu vivi o efeito sanfona muitas vezes, né? De engordar e emagrecer por conta das dietas restritivas que eu já fiz, você já fez, né? Sim. Então, o meu corpo, ele sofreu a consequência. Muito? Meus seios, por exemplo, parece uma papa. Parece uma papa. Compromisso com a verdade, né? Parece uma papa. Então, eu me aceito, mas eu quero ajeitar ele. Exatamente. Mas você não se aceita, minha gente. É exatamente a questão de me aceitar. Não é me conformar. Não é muito diferente. Eu me aceito, mas eu quero ajeitar meus peitos. Eu quero ajeitar. E é bem importante a galera ouvir isso, Mai, para eles verem que a obesidade tem consequência e deixa marcas. Quanto mais rápido você reverte o quadro, menos consequências você tem. Eu tenho uma lesão muito séria no glúteo devido ao sobrepeso, né? E eu tenho isso até hoje, né? E assim, eu faço exercício de fortalecimento até hoje, e isso vai ser para sempre. Tem movimentos do CrossFit, né? Que é a modalidade que eu ensino e que eu faço, que eu nunca vou conseguir fazer em alta performance, com muita carga. Paciência. Foi consequência do que eu fiz por muitos anos com o meu corpo. Então, eu sempre falo isso. A obesidade tem consequências, sim. E assim, quanto mais rápido você dá um passo para trás e recua e volta,
menos consequências você vai ter. Eu já emagreci e engordei, eu falo que eu tenho um troféu de 3 vezes ex-obesa. Porque eu já emagreci e engordei 25 quilos 3 vezes. E aí é por isso que a gente fala, não é? E é por isso que eu falo pra vocês, pessoal. Não é sobre a dieta, é sobre a mudança de mentalidade. Porque a única vez que eu consegui emagrecer, que foi definitivo, que foi da última vez em 2019, né? Até hoje eu me mantenho assim, foi quando eu mudei mentalidade e comportamento. Foi quando eu entendi que, bom, a alimentação não é seguir uma dieta para sempre, não. Eu tenho que aprender isso daí. Eu tenho que entender como é que eu me alimento, senão não vai funcionar. Né? E foi quando eu comecei a decidir falar disso na internet. E assim, eu vejo o alcance que tem e a quantidade de pessoas, né? Que vem me falar assim, cara, isso daí sou eu, né? E eu sempre falo, eu sou uma pessoa comum igual a você. Mai é uma pessoa comum. Gente, vê aí os vídeos da Mai. Quem tá aqui, que é do meu Instagram, que não segue ela, segue ela. Ela sempre coloca vídeo de antes e depois de treino, né, Mai? Eu sempre vejo lá. E é bem interessante ver esses vídeos, porque a gente se serve de motivação da gente mesmo também. Né? Quando a gente olha aquilo dali, e eu tenho a impressão que tem gente, quem cai aqui de paraquedas, que vê que você já perdeu quantos quilos? Eu acho que foi 24, porque eu tava com 110, agora eu tô com 86. Então, olha 24. Aí! Uhum. Quem vê, eu perdi 25, né? Quem vê a gente que perdeu 25 quilos, pensa, nossa, mas eu não vou conseguir. Mas isso aí é muito fora da minha realidade, né? E a gente vê que não, que eu era você lá atrás, né? Quando eu vejo as pessoas me falando isso, eu falo assim, olha, isso aí que você tá me falando, era eu falando lá 5 anos atrás. Então, assim, é possível a mudança, né? Então, eu acho que tem que ficar essa mensagem de você aceitar o seu biotipo e aceitar a sua história também, né? Porque, assim, você tem que entender de onde é que você tá saindo, né? Tem gente que hoje tem 30 quilos para perder, tem gente que tem 5. Não tem como uma pessoa que tem 20 quilos querer se comparar com a pessoa de 5, que tem só 5. Então, é aí que é muito bacana esse discurso, né? E fiquem bem atentos, pessoal, porque a galera gosta de falar, né? A mesma pessoa que fala que você é muito bonita, tudo bem, você tem que se aceitar, é a mesma pessoa que quando você dá as costas, fala que você tá gorda, tá? Então, assim, eu tô falando isso porque eu vi isso, né? Eu vivi. E quando a minha virada de chave, assim, maior, foi quando eu fui fazer um treino e eu tinha que puxar um carrinho, aqueles leg, né, do cross. E aí o treino era para você puxar o carrinho com o seu peso corporal no carrinho. E nessa época eu tinha 85 quilos. Aí eu botei lá as anilhas, né? E aí o meu carrinho não saiu do lugar. E aí eu via a galera, todo mundo lá na frente com o carrinho, mó tranquilidade, já tinha terminado o treino. Quem tava lá atrás era eu, né? Eu que tava puxando o carrinho. Aquelas pessoas que estavam me incentivando, batendo palma, era muito legal, estavam sendo muito bacana. Mas eram as mesmas que ficavam, toma só uma cerveja a mais, não faz mal não. Para com essa palhaçada de dieta. Come só um brigadeiro. Isso aí é pressão da sociedade, né? Então fiquem atentos aos sinais, sabe? Escuta o que é que você quer. E se o que você quiser for possível, né? Se for uma mudança possível, óbvio, sem se machucar, né? Sem querer o inalcançável. Eu sou uma pessoa de 1,58 m. Se eu quisesse ter a perna da Gisele Bündchen, eu não ia ter. Acabou, fim de papo. Aí sim, eu tenho que entender que isso não é possível. Mas a partir do momento que o que você quer é alcançável, por que não? Por que você não vai melhorar? Né? Então, acho que você tem que melhorar, sim, pra você. Ponto. É pra você, né? E outra coisa, 2 coisas que eu vi recentemente na internet foi, não sei se tu já viu, se já uma hashtag, eu acho, que é uma coisa assim, chamada militância gorda. Não vi. Depois dá uma olhadinha. Tá. E da outra foi de não sei quem foi realmente, porque faz um tempinho, comentários gordofóbicos de médicos. Eu fui ver os comentários gordofóbicos, né? Do tipo, por exemplo, eu vou dar o exemplo clássico de manhã. Manhã tem artrose 4º grau. Grave, né? Aquele que é bem... Sim. Manhã tava com 100 e quase chegando a 120 quilos. Manhã tava, acho 118. O médico disse, olha, você precisa emagrecer para melhorar essa dor. Aí eu associei com a mensagem da menina, que ela falou que estava com um problema parecido com o de manhã, e o médico chegou a falar isso. Ela achou que era um comentário gordofóbico. Eu não acho que é um comentário gordofóbico. De forma alguma. Porque manhã emagreceu quase 18 quilos, e eu até quase todos os dias, manhã nunca me ouvi tu reclamando de dor no joelho.
Olha aí, tá Então, vendo? peso traz consequência. Não é comentário gordofóbico, minha gente. A gente precisa colocar isso na cabeça, que obesidade é uma doença. Obesidade traz consequência, traz doença, traz câncer, traz diabetes, não sei o quê. E é preciso a gente se cuidar. E não é de entrar nessa questão de que a sociedade impõe. Até porque foda-se o padrão. Não existe padrão. Até porque não existe padrão. Não existe. Não é, a gente tem que estar lutando pelo estilo de vida saudável. Né? A obesidade é uma doença, aí a gente vai falar isso todos os dias, até entra na cabecinha de vocês, que é uma doença e a gente precisa tratar ela, porque senão a gente vai colher o mal da já já. Como eu já estava quase colhendo, né? Que eu estava tendo apneia do sono, eu estava tendo refluxo gástrico, não sei o quê. E isso é muito perigoso para a saúde e para minha saúde, né? Porque a médica chegou e disse, olha, esses episódios de parar a respiração, isso é péssimo para o cérebro, porque você pode ter um AVC. Bem, minha idade, 30 anos, né? 31 anos na época que eu comecei a ter esses episódios. Com AVC, eu podia estar numa cama. Então, assim, é necessário a gente se cuidar. É muito importante a gente ter um estilo de vida sem restrição, né? Tanto que eu vejo a história de Jéssica comendo algumas coisinhas, eu também como. Porque isso faz parte da nossa vida saudável, né? Isso faz parte. E assim, eu acho que as pessoas se perdem um pouco porque elas misturam dois discursos, né? Elas misturam acho que dois movimentos, né? Que é o movimento da autoaceitação com o movimento da busca do padrão. E aí elas acham que o movimento da autoaceitação, né, tá indo em contra aquele ali busca do padrão, mas na verdade não, gente. São duas coisas completamente diferentes, né? Pode falar de um sem falar do outro, né? E assim, da mesma forma que você não olha uma menina extremamente magra que tá com osso aparecendo, que é o caso da anorexia, e você fala pra ela assim, olha, eu acho que isso daí as pessoas têm que se aceitar assim. Eu acho que você tem que se aceitar, né? Você é muito bonita, seu rosto é muito bonito. Se aceita assim. Da mesma forma que você não fala isso pra uma pessoa que tá com anorexia, você também não deve falar isso pro obeso, né? E eu não tô falando, mais uma vez, né? Vale repetir, eu não tô falando que é para você destratar de forma alguma. A gente tem que respeitar sim, né? Só que a gente tem que entender que aquilo dali é uma doença, né? E aí, se é você que está nessa situação, não aceita essa situação. Não aceita porque, assim, a mudança é possível. Ela existe e você... É muito mais simples. É isso que eu vejo, mas é muito mais simples do que todo mundo fala por aí, tá? Inclusive, galera, eu lancei um mini curso gratuito, né? Onde eu falo justamente tudo aquilo que eu precisei mudar, né? Em mim, na minha cabeça, no meu pensamento e na prática mesmo da minha alimentação, né? Para eu conseguir emagrecer de uma forma definitiva. Tudo aquilo mesmo, né? E aí eu coloquei um mini curso gratuito que a primeira aula saiu hoje, inclusive. Então o link tá aí na minha bio no Instagram, só se inscrever e você vai receber as aulas por e-mail, né? Eu tenho um curso maior de emagrecimento e sempre antes de eu abrir vagas para esse curso maior, eu abro esse curso gratuito para você ver se você se identifica comigo. Porque cada vez mais, eu vejo que tem muita gente com a história parecida com a nossa, cara. Muita gente. É mais do que a gente pensa, né? E tá indo pelo caminho oposto. Então dá vontade de dizer assim, minha filha, eu tô aqui nesse caminho, eu já caminhei essa estrada, vem aqui, pega na minha mão, sabe? Porque gera uma aflição. Pelo menos em mim gera muita aflição. Quando eu vejo as pessoas indo por um caminho que vai dar na mesma venda, né? Vai dar na mesma venda. Então, assim, não é fácil. Porque se fosse fácil, ninguém tava obeso, né? Eu não tô dizendo que é fácil, né, Mai? Mas é possível e é muito mais simples do que todo mundo fala por aí. Então, fica essa mensagem aí pra vocês, né? Se aceitem enquanto vocês lutam para mudar, né? Para estar dentro de um corpo que você se sente bem, além de qualquer coisa, além de padrão, além de peso ideal, que isso nem existe mais, né? Além de qualquer coisa, se sinta bem, porque isso aí muda a sua vida. Assim como mudou a minha, assim como mudou a da Mai. Assim, nem precisa ir tão longe. Eu vejo os vídeos da Mai, até me arrepio, cara, não tô nem brincando. Na fisionomia dela, dá pra ver que ela é uma pessoa mais feliz. Não tem discussão isso. Eu acho que você deve ouvir esse tipo de comentário também, né? Todos os dias eu recebo. Não é? É a maneira do totó do cabelo. Então, assim, dá pra ver no rosto dela que ela é uma pessoa mais feliz. E quanto a isso, não tem discussão, gente, né? Uma pessoa que tá dentro de uma doença, claro que ela não vai ser feliz dentro daquilo dali. Eu acho que o que acontece é assim, que a pessoa já tá tão lascada, ela tá tão já no fundo do poço, que aí pra ela não se afundar mais, é melhor ela dizer que, olha, não, tá tudo bem aqui. Porque é isso que eu fazia. Eu tava tão lascada, tão no fundo do poço,
que pra eu não ter que aceitar aquela condição, eu falava, não, tá tudo bem, não, ó, isso aí é coisa do padrão. Mas não é. No fundo, a gente sabe que é da boca pra fora, Fora. não é? Exatamente. Olha aí, Rô falou, a melhor coisa é ter pessoas que respeitam e incentivam a buscar a sua melhor versão. Pois é, Rô, e eu incentivo vocês a ficarem rodeados de pessoas que vocês se inspiram mesmo, tá? É muito bacana isso. A gente pensa que não, mas isso nos inspira a ser melhor, porque a gente vê que é possível, né? A gente vê uma pessoa que conseguiu e fala, é possível. Eu via muito isso, né? Eu olhava pessoas que tinham conseguido também, pessoas comuns como eu, e eu falava, bom, se ela conseguiu, quer dizer que eu também posso, né? E isso é muito legal. E agora que eu consegui, aí é que eu vejo que todo mundo pode também, né? Então, Rô, você tá certíssima. Siga pessoas que lhe inspiram, se cerque de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Fique perto disso daí, porque essa energia é muito bacana, né? É muito bacana e vai te ajudar com certeza no seu processo. Tem alguém que tem alguma pergunta aí, pessoal? Sempre dá um delay, deixa... E eu tô doida pra ir final de ano, né? Resolveu falar, né? A Lu falou, que bom que um dia alguém resolveu falar a verdade. Pois é, Lu, é um assunto, como eu falei, muito polêmico. Não é fácil. Polêmico. Não é fácil vir aqui e falar sobre isso, né? Eu recebo, graças a Deus, muitas de milhões de mensagens que eu recebo. Sempre tem uma ou duas realmente, né, que são pessoas que elas não entenderam aquela mensagem dali. Mas a partir do momento que uma pessoa, que Lu chegou aqui e falou assim, cara, isso daqui me ajudou, pra mim tá pago a mensagem, né? Valeu a pena. Então, é uma coisa que é polêmico falar mesmo. Se vocês puderem, encaminhe essa live aí pra galera que você sabe que não tá aqui, mas que precisa ouvir sobre... Vai ficar salva, né? Vai ficar salva, vou deixar salva aqui. Vou deixar salva. E eu vou chamar mais vezes pra gente fazer lives, né? Falando sobre outros assuntos que envolvem o emagrecimento, porque tem muita coisa, né? Pode ver que em uma live a gente falou, inclusive, sobre vários assuntos aleatórios que envolvem o mesmo, né? Exatamente. Mas foi muito bom, assim, o papo muito bom. A gente fala sobre a autoaceitação, né? Porque tem muita gente que tem uma ideia errada sobre isso, né? Sim. Tem muita gente que eu vejo assim, eu não concordo, mas eu respeito, né, a opinião. Mas eu não concordo. E assim, você tem o mesmo pensamento que o meu, né, sobre isso. Claudinha, sempre sofri muito com os processos. Acredito que ela tá falando processo de emagrecimento, né? Então, assim, eu sofri muito, né? Ela falou aí, e fugia das soluções. Exatamente. Porque assim, Mai, eu tive um insight aqui agora bem legal. Eu acho que as pessoas têm a ideia que o processo de emagrecimento vai ser muito sofrido, né? Vai doer. As pessoas têm a ideia que, bom, se eu tô com obesidade hoje e eu quiser, né? Eu querer é ótimo. A pessoa não sabe falar nem português, mas nem nada. Se você quiser mudar, aquilo dali vai ser um processo doloroso. Porém, ela esquece que aquela situação que ela tá já é muito dolorosa. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Jé, qual foi a parte mais difícil para você do emagrecimento? Eu sempre falo, a parte mais difícil do emagrecimento não foi o emagrecimento. Foi quando eu não tinha decidido emagrecer. Lá era muito difícil. Vestir uma roupa que a gente não gosta. Exatamente isso. Não é? Se olhar no espelho é muito difícil. Gente, acordar todos os dias sem gostar do que você vê, sem gostar de onde você mora, que é o seu corpo, aí é muito difícil. Agora, mudar estilo de vida é só desconfortável. Não é difícil, não, né? E assim, a gente que viveu os dois lados, a gente pode dizer o que é difícil de verdade. E eu tenho essa sensação que as pessoas não querem arriscar porque elas acham que vai ser difícil. Mas, gente, difícil é onde você está agora. Comendo emoção, comendo porque tá triste, comendo porque tá com raiva, escondendo comida para comer. Eu sei o que é isso. Isso é que é difícil, né? Exatamente. Bater isso num ponto muito importante, que muita gente me pergunta, qual é a dificuldade nesse processo de emagrecimento? Não tem, pra mim, foi a mesma coisa que você. A minha dificuldade era antes, quando eu ia comprar roupa não tinha. Quantas vezes eu chorei no provador porque a calça não passava, porque a calça ficava pulando, porque não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tá sendo tudo tão diferente, né? Eu tô perdendo meu guarda-roupa todinho. Perdi meu guarda-roupa inteiro. Minhas roupas estão indo pra amanhã. Vou até postar hoje os vídeos que eu fiz. Eu vi um vídeo já que você colocou dela, ela vestindo sua roupa. Ela vestiu 2 ontem, eu acho que foi antes de ontem. Eu filmei, eu fiquei de encostar e acabei esquecendo. Porque tá eu e manhã nessa fase de emagrecimento, porque manhã também tinha que emagrecer.
né? Manhã tem diabetes, manhã tem pressão alta, manhã tem artrose. Então, assim, ela tinha que emagrecer, né? E Ela assim, né, Mai? Ou a gente, eu acredito muito nisso em todas as áreas da nossa vida. Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. E assim, muitas vezes a gente espera a dor, né? Eu mudei pela dor, né? Pela dor que eu tinha de comer escondido, pela dor que eu tinha de roubar comida. Eu cheguei a roubar comida no supermercado, né? Isso aí é pela dor. E só tem esses dois caminhos, ou é pelo amor ou pela dor. Então, se você não tá vivendo essa dor ainda da obesidade, a consequência, né, que ela traz, mude pelo amor, né? Faça isso pelo amor, porque é muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. E aí a gente só vê que a gente é capaz quando tem aquele ditado, quando a água bate na bunda, né? Quando a água bate na bunda, que a gente tem que fazer, aí a gente vê que é capaz. Então não fala que você não é capaz, não fala que você não consegue, não fala que pra mim é mais difícil. Não, é difícil. Até porque o primeiro a acreditar em você tem que ser você mesmo. Exatamente. Ninguém vai acreditar, não. Ninguém vai acreditar. Quem vai percorrer o caminho é você, né? E assim, que tem muita gente que tá aqui nessa live que talvez esteja naquela mesma situação da gente lá atrás. E a minha situação lá atrás era no nível que ninguém mais acreditava em mim. Eu tinha que fazer as coisas meio que escondido já, porque todo mundo já sabia, olha, lá vai ela fazer dieta de novo. Vamos ver quanto tempo ela consegue, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, exato. E assim, isso mexe com a gente, é claro que mexe. Rede de apoio é muito importante, mas a verdade, pessoal, é que quem não vive não sente aquela dor. Então é muito difícil para eles mesmo enxergarem aquilo dali, né? Então, por isso, mais uma vez que eu reforço, esteja cercado de pessoas que vivem isso, né? Que falam sobre isso. Porque aí você vai se sentir mais acolhido. Infelizmente, lá naquela época, que nem faz tanto tempo, mas as coisas mudam muito rápido. 5 anos atrás, não tinha tanto isso. Eu não conhecia ninguém que tinha compulsão alimentar. Só eu. Então, eu não conseguia conversar com ninguém, porque imagina, eu ia sentar com a pessoa e falar assim, ó, sabia que de madrugada eu como comida do lixo, sabia que eu vou no mercado e roubo a comida. Cara, não sabe? Não tinha condições de fazer isso. Hoje em dia, isso é muito comum, né? E assim, infelizmente é muito comum por ter mais gente com o mesmo problema, mas eu acho que nem é a questão de mais gente, eu acho que é a questão, as pessoas estão falando mais sobre isso. Olha a Rafa aí. Beijo, meu amor. Linda você. Love you, Rafa. Meu médico lindo, maravilhoso. As pessoas estão falando mais sobre... Obrigada também, Lu. Mateus isso também. É muito importante. Então, eu acho que a gente tem que falar mesmo, Mai. Por mais que às vezes a gente leva umas porradas, porque a gente leva, só sabe quem leva, quem tá atrás daqui do celular recebendo as mensagens, né? Às vezes a gente leva, mas, cara, se de 30 pessoas que estão aqui, né, é alguém, uma pessoa dos 30 acordar, né, e recebeu essa mensagem, entendeu a grande mensagem que a gente quis passar, valeu a pena. Valeu a pena, né? É aquela história, né? Ajudar um mundo pra uma pessoa. Valeu a pena. Exatamente. Porque, assim, essa uma pessoa poderia ter sido eu, né? E eu sei as coisas que eu ganhei, né? Que eu conquistei na minha vida por causa da conquista do emagrecimento. E é por isso que eu vou falar mais uma vez. Não é sobre o emagrecimento. Não é sobre um padrão. Não é sobre ficar mais magro. É sobre essa conquista, né? É sobre você sentir e ver que você é capaz de alcançar aquilo dali. Exatamente. Muito bom, Jéssica. Adoro. Quero fazer mais outras lives para a gente abordar mais outros assuntos, viu? Porque a gente tem que fazer esse trabalho mesmo de formiguinha. Sim, com certeza. Quem quiser mandar sugestão, né? Tema, manda aí no meu inbox, manda no inbox da Maiara. A gente vai anotar e eu vou fazer questão de separar um tempo para vir aqui conversar com você sobre isso, porque na verdade é uma sequência de assunto, tá? Ó, o Rafael falou aí, o emagrecimento externo só traduz a mudança interior. Perfeito! Rafa fechou a live com chave de ouro. É isso mesmo. O nosso corpo, pessoal, reflete o que a gente está sentindo. Ponto final, né? Seja qualquer coisa, né? Aquela pessoa anorexa, que ela está extremamente magra, né? Ela está refletindo um problema psicológico que ela está vivendo. Né? A gente não sabe, né? Que a gente não sabe o que a gente não sabe, claro. Uma pessoa que tá com obesidade, ela não tá obesa porque ela quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer porque é doloroso. Ninguém quer sofrer, né? A pessoa que tá com aquele corpo dali tá refletindo uma coisa, uma situação que ela tá vivendo. Exatamente. Eu cheguei aos 110 quilos por algumas razões que eu ficava calada sozinha, né? Viver um relacionamento que não tava me fazendo bem, feliz. Então, eu não
estava num labirinto, não conseguia sair, então eu ia descontar na comida, aquela emoção. Então, assim, eu fui aos 110 quilos, né? Então, quando eu saí, quando eu tava buscando, quando eu tava adoecendo, né, por conta da obesidade, aí eu já fui vendo, abrindo meus olhos, saí do relacionamento. Então, assim, hoje eu sou outra pessoa, Olha né? aí. O que a gente fala, o emagrecimento é uma grande coisa, assim, sabe? É uma grande escala. Uhum. Envolve muita coisa, né? Vamos voltar então, Mai, para conversar mais sobre isso, sobre esse tema tão complexo, mas que eu tenho certeza que a gente pode ajudar muita gente a conquistar mais rápido do que a gente, né? A chegar lá mais rápido e sem sofrer o que a gente sofreu, né? Eu sempre falo que eu passei por tanta coisa durante o emagrecimento e tinha um motivo, era para eu estar aqui ajudando o povo. Então, a gente tinha que passar exatamente por isso para a gente estar ajudando hoje. Com certeza, porque senão a gente não estaria. Exatamente. Pessoas, Jé, uma coisa que eu aprendi com o Joel, né? Que eu sigo ele, eu adoro, inclusive. Sim. Pessoas curam pessoas. Então a gente tá aqui para curar outras pessoas, a gente tá aqui para libertar outras pessoas, a gente tá aqui para levantar outras pessoas. Com certeza, com certeza. Aene, notado, Aene. Muito obrigada pela sua presença, Mai. Mais uma vez, obrigada por ter separado esse tempo aqui para, como você mesmo falou, ajudar outras pessoas, tá? Muito obrigada de coração. Fica com Deus. Vou marcar outras lives com você. Galera, mandem as sugestões aí de tema para ela, para mim, porque a gente vai anotar e vai trazer. E final de ano aí, separe um dia, viu, pra gente ir pros parques. Pode vir. Não, quando você vier, a gente faz uma live. Eu e você junta. Pronto. Combinado. No box do CrossFit. Vou deixar a live salva, tá, pessoal? Encaminha aí para outras pessoas que vocês sabem que podem se beneficiar com esse tema. E vai aí no meu Instagram, clica lá no link embaixo da minha fotinha que tem aula grátis liberada desde hoje, tá? Mas são 3 aulas essa semana, mas sai do ar já no domingo. Então não dá bobeira não, vai lá e assiste. Tá certo? Mai, um beijo no coração. Convite, vou salvar aqui a live. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Me siga a Gé aí. Quando terminar a live, ela vai salvar, vai me marcar, eu vou repostar também. A gente vai fazer esse trabalho de formiguinha todos os dias, né? Porque aquele lema é 1% todo dia, a gente vai chegar lá. É isso aí mesmo. Beijo, Mai. Obrigada a você. Beijo, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Esteve aí ao vivo. Um beijo pra vocês. Beijo.